Eu acabo de acordar, são 3 horas e 15 minutos e resolvi levantar. E fui tomar água e senti muito forte, né? Que eu tinha que sentar aqui e gravar. Observem, não tenho nada escrito, não tenho nada pré-moldado, pré-fabricado, né? O que eu vou utilizar são textos, que muitos deles eu não vou nem me lembrar em que livro está, capítulo, versículo, ou seja, eu tenho visto muita gente por aí falando em versículo, em capítulo, em não sei o que lá, mas quando você vai ver a vida da pessoa, essa pessoa não tem nem fé. Então, sabe, é aquilo que eu falo para muitos, alguns já devem ter recebido esse recado meu. O teu trabalho é um desserviço para o reino. Sabe, se você está perdido, ou procure, sabe, se é que o Pai está te chamando, então ou procure ouvi-lo, ou calhe a boca. Mas não fale asneira, porque você vai ser culpado, sabe, por muita gente. Ok? Mas vamos lá. Eu não estou aqui para agredir ninguém. Eu estou aqui para colocar uma coisa que é muito clara, sabe? Mas eu vejo que parece que as pessoas, se você não diz as coisas, elas não são capazes. Quer dizer, capazes elas não são mesmo, nem eu sou. Porque nós somos um verme, nós somos nada. Mas pessoas que acreditam, né, que o Pai esteja auxiliando, não se ligam. Ou seja, o Rabino Shaul falou o seguinte, que a fé nos é dada. O homem não tem fé. A fé nos é dada pelo próprio Yahweh. Quando ele nos chama, vamos dizer que é um pacote. Nesse pacote, a primeira coisa que nós vamos receber, ao sermos chamados, é aquela sensação de que alguma coisa está errada. É aquela sensação de impotência, aquela sensação de que nós não somos tudo aquilo que nós imaginávamos. Ontem eu falei sobre Nicodemos. Que feio aquilo, né? Eu me sentiria muito mal se eu tivesse sido citado, né, na palavra sagrada como um fariseu, rabino, que recebendo a resposta que para entrar no reino teria que, primeiramente, antes de tudo, renascer. E eu desse uma resposta tipo, como assim, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Olha,
Isso é o típico, isso aí é o exemplo, tá? Do religioso. Quando Mashiach mandou seus discípulos irem aos lugares, e quando ele falou da grande aflição, ele disse que não temêssemos e que nem ficássemos preocupados com o que haveríamos de falar. Porque nosso Pai, que é Espírito, estaria conosco, falando por nós, nos dando palavras, nos dando argumentos, nos dando respostas. Alguém que dá uma resposta como Nicodemos deu, teve alguma ajudinha do Pai? Observem, como nós já estamos dentro, né, da grande aflição, ainda tem palhaço aí esperando anticristo e depois esperando arrebatamento, mas isso é outro papo, isso aí são gente ignorante que o Pai mesmo tapou os olhos jogando eles na operação do erro. Agora, que papo é esse? É, porque está ficando difícil, porque está não sei o quê. Sim, está, e vai ficar muito mais, minha gente. Talvez você sinta menos se você não for chamado. Porque você vai morrer e não vai saber nem por quê. Vai lá tomar vacina, ô vagabundo. Vai lá puxar o saco do presidente. Nós não estamos vivendo em tempo de crer que alguém vai fazer alguma coisa boa pra gente. Nós estamos naquele tempo em que ou você, se você é chamado, é claro, ou você se apega totalmente ao Pai e mantém o primeiro mandamento em dia, fora todas as outras leis, né? Mas o primeiro mandamento, ou então você está perdido. Em todos os sentidos. Observem bem. Eu digo que eu não tenho medo de nada. E não tenho mesmo. Sabe? Não tenho porque eu tenho a certeza de que agindo corretamente com o Pai, Ele vai trazer para nós aquilo que necessitarmos no momento em que necessitarmos. Sabe, vocês falam tanto de Bíblia, falam tanto, são tão religiosos, são tão místicos, idiotas, né? E não se tocam em pequenas palavras, sabe? Ficam lá, eu creio no Taná, na Torá, eu sou circuncidado, eu cumpro a lei. Por exemplo, hoje é um dia 30, finaliza o mês 4. Domingo, ou seja, no sábado, ao pôr do sol, nós entramos no dia 1º do mês 5, não da palhaçada que fizeram lá em Israel, entrando um mês antes. O apóstolo Paulo diz assim: a fé que nos é dada
demonstrando que assim como o homem não tem amor, o homem não tem fé, o homem não tem conhecimento, o homem não tem merda nenhuma. E ele dá um porquê de que a fé nos é dada. Para que ninguém se vanglorie. Quanta gente já conheceu na sua vida que vira para você e fala: não, eu tenho muita fé. Aí escuta que se não se vacinar vai perder emprego ou vai perder a aposentadoria, vai lá e dá o bracinho para picadinha que mata. Isso é fé? Sabe, numa passagem, como eu disse, eu não vou citar livro, não vou citar nada, só vou citar a passagem. E o pedaço que eu lembrar de cabeça, e eu estou ficando velho e já não estou lembrando de muita coisa. Hamashia estava entre os seus, embora até ali ele tivesse aquele que era contrário, né? Aliás, por outra passagem, 5.000 eram contrários, né? Porque quando ele disse uma verdade, eles foram todos embora, por orgulho. Vai dizer para os evangélicos que eles não têm chamado, que é o que ele disse para aquela turma toda. Ele falou: ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí eles deram as costas e foram embora. Mas, num outro momento em que ele estava reunido com um certo grupo de pessoas, não sei dizer quantas pessoas, porque a Bíblia coloca lá milhares de homens, fora as mulheres, as crianças. Isso não existe. Porque senão em Atos 1 não teria apenas 130 e poucas pessoas lá em Jerusalém, onde o próprio Hamashia pediu para que eles ficassem. Entendem? Podia ter muita gente correndo atrás dele porque era doente, porque tinha filho cego, porque tinha algum, sabe? Mas assim que era curado, a gente não escuta mais falar o nome daqueles homens, ou daquelas mulheres, ou daquelas crianças. Sabe? Aqueles que dizem que estavam no Sermão do Monte, que depois a gente lê no próximo livro, que ele desceu do monte para fazer o sermão, né, na planície, para que coubesse todo mundo. Então a gente fica sem saber se o sermão foi no monte ou se o sermão foi no plano. Ali diz que tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então diz que ele dividiu o pão e todos comeram, ele dividiu uns peixinhos e todos comeram. Eu não sei o que beberam, né? Porque se ele também existe, mas ali não fala. E ficaram todos saciados e ainda sobraram não sei quantos cestos. Depois que encheram a barriguinha, para onde foram esses aí todos? Eu não estou aqui negando que o Machia fez coisas que eu não faria, que outro homem não faria, mas ele, pelo fato de ter o Espírito em sua totalidade, foi capaz. Então, voltando à fé,
Em outra passagem ele diz assim: qualquer um que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, que é aquela sementícula, né? Poderá mover montanhas. Eu mesmo aprendi, tá? Quando eu fazia teologia, eu mesmo aprendi que ali ele estava dizendo que um bocadinho de fé já faria a pessoa. Mas na verdade, se você pegar o contexto todo do livro e não dividi-lo em dois, como fazem os ignorantes, vocês vão ver que ali ele estava tirando um sarro da cara do povo. Se vocês tivessem a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, vocês poderiam remover montanhas. Alguém removeu alguma montanha? Eu me lembro que um dia eu estava no púlpito fazendo um discurso e estava observando que as pessoas estavam assim meio... Sabe quando começa aquele blá blá blázinho, baixinho e tal? Aí eu parei e falei assim: vocês têm fé? Todo mundo levantou a mão. Aí eu disse: então, por favor, nessa igreja que era minha e da minha esposa, havia muitos vasos com flores, plantas, atrás do púlpito. Eu falei: qualquer um de vocês aí, por favor, pega aquele vaso que está aí, sem vir até aqui. Todo mundo riu, inclusive eu. E aí todo mundo ficou em silêncio. O que o Mashiach quis dizer é que eles não tinham nem sequer, não é, sabe, do homem ter fé. A fé nos é dada para que ninguém se vanglorie dela. Então, quando ele disse da semente, do tamanho, a semente de mostarda, ele não estava dizendo que um pouquinho de fé já faria qualquer coisa. Não, ele estava dizendo que eles não tinham nem sequer isso. Porque senão a próxima coisa que ia acontecer, alguém moveu uma montanha. Nós sabemos que na palavra tem muita simbologia. Na palavra tem até mito jogado no meio, né, da realidade. Por exemplo, a passagem que o Mashiach vinha andando pelo mar. Naquela época, os hebreus ainda não eram espíritas. Eles não acreditavam em vida após morte, a não ser pela ressurreição. E nós vemos lá que, tremendo de medo, os seus emissários que estavam no barco com ele vinha vindo andando nas águas, pensaram até que era um fantasma. Sabe, gente? Vocês podem achar que eu sou maluco, vocês podem achar o que vocês quiserem. Para mim, realmente, olha, não muda nada o que vocês acham. Aliás, para mim só muda o que acha o Pai, que é a única coisa que eu tenho como indispensável. Observem. A fé, segundo a palavra nos diz,
É a crença naquilo que não se pode ver. É a esperança naquilo que vai se obter, mas que não se consegue saber como, nem de onde e nem porquê. Não é isso? Tem muito palhaço aí na internet que diz assim: não, eu vou orar por você. Desde quando? Fora Shaul, que de vez em quando fala, mas eu fico na dúvida se Shaul falou aquilo ou se aquilo foi colocado na boca dele. Que ele diz: orai um pelos outros. Isso seria fazer com que qualquer pessoa servisse de intercessor por outra. E nós sabemos que o Mashiach morreu ou entregou a sua vida justamente para que nós não tivéssemos que ter nenhum intercessor. Como que você nota se uma pessoa tem fé ou não? Vamos falar no Mashiach de novo. Eu sei que quem for assistir esse meu programa vai achar esquisito, porque eu só vou falar do Mashiach. Mas isso tem um porquê. Não é porque eu quero, porque assim tem que ser. Para que a grande parte que ainda crê no boneco inventado por Roma conheça um pouquinho mais aquele ser que eles desmantelaram, né? Num outro sermão que eu acho maravilhoso também, que é a continuação do Sermão da Montanha, o Mashiach diz: vejo as aves, vejo os lírios, e ele diz: vocês são muito mais importantes do que esses. Portanto, não estejais preocupados com o que irão comer amanhã. Não estejam preocupados com o que irão vestir amanhã. Viva a cada dia o seu dia. Basta a cada dia o seu mal. E se nós formos lá atrás escutar e pegarmos o livro de Shilomo, nós vamos ver que ele diz que os dias são maus. Sabe, se eu fosse um milionário e estivesse falando isso para vocês, vocês iam dizer: ah, assim é fácil, né? É como vocês estão dizendo hoje dos comunistas ricos. É claro que é fácil para eles ficar em casa. Ainda fazem coisas para tirar um sarro da tua cara, palhaço. Diz assim: não, tome um bom vinho. Sabe? Aproveite esse tempo para refletir na vida. Aí levanta, vai até a geladeira, pega coisas gostosas para comer. Se por um acaso escutam que vai haver uma correria até o supermercado, vão lá e compram um monte de coisa, acabam perdendo até coisas que estragam.
Assim é muito fácil, né? Eu não sei onde você se encaixa. Se você está entre aqueles que conta o dinheirinho que você tem no bolso para ir até o mercado e não gastar mais que aquilo, ou se você chega no início do mês, vai e gasta 3 salários mínimos de alimentação para sua casa. Nada contra se você gastar 3 salários mínimos. Não é proibido ter dinheiro. Mas se você gasta 3 salários mínimos em comida é porque você está aguardando que amanhã você não possa comprar. E se você está aguardando que amanhã você não possa comprar, você não confia naquilo que o Mashiach disse. Que vivesse o dia de hoje, porque o Pai sabia do que nós necessitamos. Há 20 anos, eu e minha esposa tomamos essa posição. E eu posso dizer que foi a época em que eu estive melhor de vida em toda a minha vida. Mas eu disse à minha esposa, nós tínhamos acabado de casar, fazia poucos meses. Eu disse a ela, eu vou fechar a empresa. Eu vou parar. Porque eu estou sentindo que o Pai quer que eu faça um trabalho que eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Gente, eu sofri. Porque o Pai não vai te dar boquinha sem você passar por muita coisa, sabe? Para provar que você merece. Eu digo que sofri no princípio porque, como eu sempre fui um vendedor muito bom, eu era o melhor vendedor da minha própria empresa. Eu sabia, por exemplo, nós tínhamos que pagar aluguel, nós tínhamos que pagar a luz, nós tínhamos que pagar a água, nós tínhamos que comprar alimentos, nós tínhamos que pôr gasolina no carro, enfim, internet, tudo o que se tem até hoje que pagar. Eu sabia que se eu pegasse meu carro, saísse na rua e visitasse 1 ou 2 clientes, eu retornaria com dinheiro bastante para suprir essas necessidades. Mas fazendo isso, eu estaria dizendo para o Pai, eu posso. Aí vêm esses palhaços evangélicos. Não, o Pai está dando uma bênção. Que bênção, meu filho? Você não sabe falar nem o nome dele. O único que recebe bênção e é de vocês e não do Pai são os falsos profetas que dirigem as igrejolas que vocês costumam ir. Eu entrei numa depressão tão forte porque eu sou um ser humano. E toda hora me dava vontade de sair e fazer algum dinheiro.
cliente não faltava. E o mercado que eu estava, eu tinha um provedor de internet. Isso em 2000, 2001. Até 2000. Comecei em 96. Tive até aras. Criava cavalos por sangue daqueles espanhóis. Então eu entrei numa depressão que eu tremia. Porque na época eu montei de um jeito o meu computador que eu sentava na cama para trabalhar. E foi então quando eu comecei a me dedicar cada vez mais ao trabalho de escrever, de gravar, de tentar explicar para todos esses nécios o que o pai queria deles. Mas vivendo isso. Sabe, esses babaca que vão aí na internet, ficam falando porcaria, depois sai dali, ele é um mundano qualquer. Esses caras não deviam nem abrir a boca. Porque está escrito que aquilo que for dito, que não vier de Hu, não se cumprirá. E isso, para não dizer outra palavra, será uma grande vergonha para quem fez isso. Né, Rubens, por exemplo. Subir montanha. Observem, ele diz assim: agradeçam tanto o bem como o mal. Tiago diz: ninguém pode tentar Yahoo. Yahoo a ninguém tenta. Quem se tenta é você mesmo. Aquilo que os homens inventaram, que eles chamam de Ra-Satã, um ser maligno, que é inimigo do pai, que, aliás, se ele existisse, ele está ganhando, né, a guerra. Mas Tiago diz não. São as suas vontades, as suas concupiscências que fazem com que você queira as coisas e isso amadurece na mente e gera o pecado. Mas ele também diz: o Pai nos prova. E essa provação não é para termos medo dela. Temos que ter culhão para segurar a onda. Por quê? Porque está escrito que ele não nos testa além daquilo que ele sabe que nós somos capazes de aguentar. Então quando alguém diz para mim, sabe, Sérgio, eu não estou conseguindo, eu simplesmente digo para ele assim: você não tem o pai. Você acha que tem. Você se ilude que tem.
A partir de hoje, dentro de minha casa, se alguém se queixar de alguma coisa, será expulso. Sabe, tem gente aí, nós vemos todo dia, eu tenho muitos amigos que são africanos no Facebook. Sabe que as pessoas estão comendo quase merda. Você jantou ontem? Estava gostoso? Então por que acordar hoje e dizer, puxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar comida? Ou acordar hoje e dizer, eu estou cheio de dores. Ou acordar hoje e dizer, ai pai, puxa vida, não tá tudo ruim. O que está ruim na tua vida? Pode ter certeza que se alguma coisa realmente estiver má na tua vida, é porque você não tem o amparo do Pai. O que o Pai diz não volta para ele sem ter tido efeito. E ele diz: ele falou por intermédio do homem, Yahushua HaMashiach, que ele ungiu com seu espírito, que o Pai conhece todas as nossas necessidades. Agora é claro, se você vai na sua igrejola e fica lá orando porque você quer um emprego para alguém, ou para você mesmo, ou para a sua família, que você quer um carro novo, uma casa mais bonita, e não recebe, é porque você está fazendo errado. É por isso que Tiago também diz: pedis, pedis e não recebeis, pois não sabem pedir. Sabe, eu já tive gente, eu não vou nem falar de 2000 para trás, até 82, enquanto eu era cristão, né? Mas de 2000 para cá, quando foi havendo a metamorfose, quando o Pai foi tomando o domínio de tudo, eu já tive gente que terminava, por exemplo, nós ainda tínhamos reuniões, nós acreditávamos que era necessário, nós acreditávamos que aquilo existia, que aquilo não era uma criação de Roma. Eu ouvi pessoas que estavam, claro, mesmo naquela época, com problemas, assim como eu também tenho problema todo dia. Mas eu garanto uma coisa para vocês: se vocês aprenderem mais do que chorarem com os problemas, vocês vão se tornar sábios. Sabe, se você não tem o que dizer, cala a boca. Fique quieto. Não enche o saco dos outros falando merda. Muita gente, né, se utiliza de lamentação
achando que isso vai fazer com que quem está ao lado lhe dê mais atenção. Meus irmãos, vocês aí que estão entendendo o que eu estou falando, lembre-se, se eu não gosto de lamentar porque isso me faz mal, o que diria então de ficar o dia inteiro ouvindo blá blá blá? Na palavra está escrito, nós temos que remir o tempo, porque o tempo é pequeno agora, já está sendo resumido por causa dos escolhidos. E as pessoas perdem tempo procurando o que fazer para passar o tempo. Tem que ser muito idiota da cabeça. Se é para remir o tempo, então eu venho aqui, sento, estudo, escrevo, estudo com alguma pessoa. Eu tenho muitas pessoas que estudam comigo. Tem hora que eu tenho vontade até de parar, de tão cansado. E ainda por cima, é claro, eu não tenho aposentadoria, são 20 anos que eu não trabalho. Assim, esporadicamente sim, eu faço um trabalho para um, para outro, mas eu não procuro. Por quê? Porque eu não sinto mais nem prazer em fazer isso. A vida que você escolheu foi trabalhar ela toda numa coisa que você não gosta para poder se manter vivo? Já que você disse que você tem livre-arbítrio? Eu não. Eu desde pequeno falava que o homem deveria fazer aquilo que ele se sente bem. Não importa se ele vai ganhar dinheiro com isso ou não. São 20 anos que eu fechei minha empresa. E até uns 3, 4 meses atrás eu estava até gordo. Vocês entendem? E não porque eu cobre dízimo, não, eu sou contra o dízimo. O dízimo não é para hoje. Não porque eu tenha uma herança enorme guardada no banco. Não, não, não. Graças ao Eterno, meus pais ainda estão vivos. Então observem, cada vez que você se lamenta de alguma coisa que está acontecendo com você, você está dizendo para o Pai que você não crê que Ele está olhando por você. Isso sem falar que você está sendo egoísta. Porque você está falando para as pessoas ao seu redor. E geralmente quem faz isso está esperando o quê? Um retorno de coitadinho, coitadinha, não é? Acorda. Shaul diz: a tudo dê graças. Shaul diz: por que não podeis, né, sofrer o dano?
Sabe, o recado que eu quero dar é que faltam 2 meses para o nosso 7º mês do lunisolar, tá? Ou você faz alguma coisa ontem, ó, e a partir desse momento eu continuo a estudar com as pessoas que querem aprender, com as pessoas que eu sinto que o Pai as trouxe, eu não as busco. Porque não é assim que funciona. Mas seja por internet, seja por telefone, seja por zap, seja pessoalmente, lamentação não mais vai ser permitido nesta casa. Chega de ais. Eu espero ser escolhido naquele dia, mas eu não tenho certeza disso. E pode ter certeza que eu vou ficar muito pé da vida se as coisas desandarem por causa de alguém. Eu prefiro antes jogar no meio da rua esse alguém. Se não estiver perto, que não dê para jogar na rua, se estiver do outro lado na internet, deleto. Nós não podemos nos misturar com aqueles que não fazem parte de nosso povo. Isso é um mandamento, isso é uma lei. O próprio Mashiach disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Pai disse: sejam Kadosh, assim como eu sou Kadosh. O que é Kadosh? É separado para ficar santificado. E aí santificado não tem auréola, não, nem asinha de anjo. É aquela pessoa que obedece, que escuta e que não retruca sem saber nem o que está dizendo. Bom, domingo, festa da lua nova, né? Nós estamos entrando no 5º mês. Leiam Jeremias 51, 46 e comece a contar o tempo que eles falam lá, o pai e Irmiarro, em outubro de 2019, tá? Se você tiver capacidade para entender, que bom, que é o pai que está lhe dando. Aí eu espero que você comece a remir o tempo e pare de ser trouxa. Mas se você não conseguir entender, sinceramente, se para o pai é algo que vai ser destruído e ele não está nem aí, por que eu estaria? Se eu estivesse aí, preocupado com alguém que vai ser destruído, eu estaria indo contra a vontade de meu pai e contra o plano dele. E não existe ser humano que valha isso. Então preste atenção, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Agora são
4 horas e 5 minutos. Eu falei durante 50 minutos. Eu vou desligar aqui, já vou fazer isso aqui funcionar. Até amanhecer o dia eu espero colocar isso aqui no ar. E espero que o máximo de pessoas possa escutar. E o primeiro que vier me encher o saco, sabe? Assim como está escrito no livro de Apocalipse, que eu nem acredito nele muito, mas assim como está escrito lá, que aquele que modificar, aquele que tirar coisas, aquele que colocar coisas no livro, que o livro é um só, todo ele, sofrerá as pragas. Eu digo para você, nem pense em me encher o saco. Porque eu rogo essas pragas para você, se você fizer isso. Shalom, Boker Tov.